sexto ano, aula de português, e hoje o assunto é adjetivo. Vamos ver a classificação dos adjetivos. Para começar, uma leitura. Do que você precisa? De amigos próximos e presentes. Desculpe, você não está mais nos anos 90. Nesse texto aqui, a gente pode atribuir dois sentidos à palavra presentes, aqui, ó, essa palavra presente, no segundo quadrinho. E assim, a fala do personagem pode ser entendida de duas maneiras. Da primeira maneira, bens dados a alguém, quando eu digo de amigos próximos e presentes, eu quero amigos e eu quero presentes. Ou pode ser aquelas pessoas que estão por perto, de amigos próximos e presentes, aqueles que estão perto da gente. No primeiro caso, ele é um substantivo e no segundo caso, ele é um adjetivo. Revisando aí o conceito de substantivo que a gente já viu. São palavras que atribuem nomes a seres reais ou imaginários, ou seja, são aquelas palavras que nomeiam as coisas, lugares, qualidades, pessoas, animais, tudo que tem existência concreta ou abstrata. E o que é adjetivo, professor? O adjetivo é a palavra variável, portanto ela pode mudar, que especifica e caracteriza o substantivo. Temos também a locução adjetiva, que é uma expressão que tem o mesmo valor e a mesma função de um adjetivo. Pode ser composta de substantivo ou de advérbio ligado a outro substantivo por preposição ou por preposição seguido de substantivo ou advérbio. Ou seja, gente, o adjetivo ele sempre vai qualificar o substantivo, sempre. E aí, revisando a classificação do substantivo, ele pode ser concreto ou abstrato, próprio ou comum, coletivo, primitivo ou derivado, simples ou composto. E os adjetivos podem ser primitivos e derivados, assim como o substantivo, simples ou composto. Eles têm um adjetivo pátrio ou gentílicos e adjetivo pátrio compostos, além da locução adjetiva que a gente acabou de ver. E agora, gente, vamos ver como isso funciona no texto, tá certo? A classificação de cada um. Os adjetivos primitivos são os que têm apenas um radical, sem o acréscimo de afixo. Quarto amplo, água fria, mãe jovem, tênis novo, toalha branca. Então, veja aqui a palavra destacada, amplo, está qualificando um substantivo. Que substantivo é? Quarto. Fria está qualificando um substantivo. Que substantivo é? Água. Jovem está qualificando um substantivo. Qual é o substantivo? Mãe. Novo está qualificando um substantivo. Qual é? Tênis. Branco está qualificando um substantivo. Qual é? Toalha. Os adjetivos derivados são os que se originam de outros radicais com um acréscimo de afixos. Quais são os afixos? Prefixo ou sufixo. Acordo salarial, acordo de salário. Salarial é uma palavra derivada de salário. Planta carnívora, planta de carne. Então, carnívora veio de carne. Força extra-humana, força de homem. Movimento grevista, movimento de greve. Notícia sensacional, notícia de sensação. Patrimônio incalculável, patrimônio de cálculo. Então, nesse caso aqui, são adjetivos pátrios, porque se originaram de outros radicais, de outras palavras. Adjetivo simples e adjetivo composto. Os adjetivos simples são os formados por um único radical. Barco seguro, filme divertido, poeta apaixonado, leitor satisfeito, passo leve, camisa azul. Repetindo, o adjetivo ele qualifica quem? O substantivo, sempre vai qualificar um substantivo. Nesse caso ele é simples porque ele só é formado por um único radical. Já o composto, como o nome já diz, são os que apresentam mais de um radical. Uniforme, verde escuro, aqui ó, verde e escuro.
toalha, azul, piscina, pesquisa, sociolinguística, escola, ítalo-brasileira, produção, franco-suíça, criança, afro-luso-brasileira. Agora vamos falar sobre os adjetivos pátrios ou gentílicos. Vocês podem encontrar no material de vocês pátrio ou gentílicos. É a mesma coisa. Os adjetivos pátrios referem-se à procedência, à nacionalidade ou ao lugar de origem de alguém ou de algo. São derivados de quê? De substantivos. Música espanhola, da Espanha. Repórter catarinense. Cidadão brasileiro. Cidade cearense. Jogador argentina. Comida portuguesa. Nesse caso aqui, eles são adjetivos pátrios. Cidadão brasileiro, brasileiro está qualificando o substantivo cidadão. Sempre procure. É um adjetivo? É. Como eu sei, ele está qualificando quem? Está qualificando essa palavra. Então, é um adjetivo. Na formação dos adjetivos pátrios compostos, o primeiro elemento é, em geral, mais curto. Soldado, franco-germânicos, relações luso-brasileiras, político sino-russo-japonesa, equipe euro-americana. Nesse caso, os adjetivos pátrios compostos geralmente são utilizados quando quer falar sobre a procedência ou a nacionalidade ou lugar de origem de mais de um lugar. Veja algumas formas reduzidas usadas na composição de adjetivos pátrios: anglo, inglês, sino, chinês, hispano, hispano, hispânico, luso, português, ítalo, italiano. Isso aqui vocês encontram no material de apoio de vocês, ok? Entre os adjetivos derivados de substantivos, destacam-se pela significação aqueles que indicam país, região, estado ou cidade. Foi o que eu acabei de falar, os adjetivos pátrio. Contudo, há adjetivos pátrios com a formações específicas, como cairota, do Cairo, e húngaro, da Hungria. Há ainda um pequeno grupo que constitui uma exceção, porque não deriva de substantivo, tendo surgido por motivos históricos. É o caso dos adjetivos pátrios capixaba, lá do Espírito Santo, carioca, da cidade do Rio de Janeiro, carioca também é um adjetivo pátrio, e potiguar, do Rio Grande do Norte, todos originados do tupi. Quando queremos relacionar certo substantivo a mais de uma origem, usamos um adjetivo pátrio composto. Também foi o que a gente acabou de ver, por exemplo, afro-brasileiro. Bom, os adjetivos, eles podem ser classificados e ainda a flexão dos adjetivos. Sobre a flexão, eu vou falar só por cima nesta videoaula, porque na próxima videoaula a gente vai ver detalhadamente algumas informações, ok? Para não ficar muita informação. Então, a flexão dos adjetivos pode se dar por meio do gênero. Os adjetivos podem ser masculinos ou femininos. Como são determinantes do substantivo, concordam em gênero e número com ele. Então, menina, bonita, meninas, bonita, menino, bonito, meninos, bonito. Se o adjetivo é uniforme, só tem uma forma, concorda com o substantivo em número. A gente vai ver isso detalhadamente com exemplos na próxima aula. Os adjetivos podem estar no singular ou no plural, quando ele está falando de número. É muito parecido também com o substantivo. E ele pode flexionar em grau. Grau comparativo de superioridade, de inferioridade, de igualdade, e grau superlativo de absoluto sintético, absoluto analítico, relativo de superioridade, relativo de inferioridade. Vamos agora a uma leitura, a um exercício para melhorar a fixação sobre adjetivo. Antes eu estava pirada, louca, descontrolada. De repente ficou tudo calmo, quieto, tranquilo. E você está reclamando de quê? Antes era mais divertido. Vamos então pensar sobre essa tirinha. Nos dois primeiros quadrinhos,
Lili, a personagem de cabelos escuros, contrasta dois estados emocionais para comunicar à amiga a situação que está vivendo. Quais palavras nos mostram a diferença entre esses estados? Vamos voltar aqui a tirinha. No primeiro quadrinho, pirada, louca, descontrolada. E no segundo quadrinho, calmo, quieto, tranquilo. Ou seja, elas são antônimas, são o oposto da outra. Ó. Pirada, calma, louca, quieta, descontrolada, tranquila. Certo? Segunda questão. Das palavras que você transcreveu, algumas estão no feminino e outras no masculino. Explique por quê. Vamos voltar então. Aqui são os adjetivos. Pirada, louca e descontrolada está em que gênero? Feminino. E por quê? Porque concorda com o pronome eu, com a pessoa que está falando. Eu estou pirada, eu estou louca, eu estou descontrolada. Se fosse masculino, ficaria como? Eu estou pirado, eu estou louco, eu estou descontrolado. De repente ficou tudo calmo, quieto, tranquilo. Nesse caso está no masculino porque está concordando com tudo. Tudo calmo, não ficaria adequado usar tudo calma, tudo quieto. Então, esses adjetivos da segunda tirinha, do segundo quadrinho, concordam com a palavra tudo. Terceira pergunta. No último quadro, certa palavra expressa uma avaliação. Identifique a palavra e explique como ela produz o humor. Então, a palavra que expressa uma avaliação é qual? Divertido. Por que ela produz humor? Primeiro, porque há uma quebra de expectativa. Como assim, professora? Bom, é de se esperar, pelo menos logicamente, que por ela estar mais calma, quieta e tranquila, era para ela estar mais feliz, se sentir mais tranquila. Porém, quando chega no terceiro quadrinho, há uma quebra de expectativa. Ela achava o momento em que ela se encontrava pirada, louca e descontrolada, aquele momento mais divertido. Então, o humor gira em torno dessa quebra de expectativa presente no terceiro quadrinho. Bom, gente, por hoje é só. Então, lembrando, o adjetivo é aquela palavra que vai qualificar o substantivo. Ele é classificado em simples ou composto, primitivo ou derivado. Nós temos os adjetivos pátrios, temos as locuções adjetivas e na próxima videoaula a gente vai ver sobre as flexões dos adjetivos, que pode ser em número e grau e pode ser também em gênero, tá certo? Agora eu trouxe algumas questões sobre a aula anterior, tá certo? Eu vou corrigir algumas questões que eu passei para vocês responderem. Caso vocês tenham alguma dúvida, vai aproveitar para tirar nessa videoaula. Então vamos lá? Como a primeira questão eu já tinha falado no videoaula anterior, vou começar pela segunda questão, respondendo somente alguns itens, tá bom? Leia o trecho a seguir, retirado do livro O Guardião da Chuva, de Dailza Ribeiro. No pasto, o gado também parecia feliz. Os cavalos corriam e balançavam as crinas. Nos galinheiros, as galinhas subiram para os poleiros e cocoricavam sem parar. Os cães corriam atrás das crianças, latindo como se eles também estivessem felizes. Nas janelas, as senhorinhas esticavam os braços para fora e prendiam a chuva na concha das mãos. Os homens conversavam nas calçadas, fazendo planos para a plantação. O sorriso invadiu ruas, casas e corações. Era a esperança que voltava. Qual é o sentimento predominante em todas as personagens que aparecem nesse trecho da história? Felicidade. Então, justifique sua resposta com passagens do texto. Tá aqui, gente. O gado também estava feliz. Os cavalos corriam e balançavam as crinas. Nos galinheiros, as galinhas subiram para os poleiros e cocoricavam sem parar. Então, você pode utilizar uma dessas passagens do texto para provar que o sentimento predominante em todas as personagens era o de felicidade. B. Releia. Nas janelas, as senhorinhas esticavam os braços para fora e prendiam a chuva nas conchas das mãos. Porque as senhorinhas enchiam as mãos com a chuva que caía?
São duas perguntas. A primeira pergunta é essa. A segunda, essa ação indica que naquele local era comum a ocorrência de chuvas ou não? Primeira resposta, você pode ter colocado assim, ó, porque as senhorias enchiam as mãos com a chuva que caíam, porque elas estavam felizes, porque elas não acreditavam no que estavam vendo, porque elas estavam curtindo aquele momento. E a resposta da segunda é bem óbvia, né? Essa ação indica que naquele local era comum a ocorrência de chuvas ou não? É claro que não. Parece muito com a gente aqui no Ceará quando chove, né? A gente fica muito feliz, tira foto, é um evento. C. Retire outra ação do texto que comprova sua resposta no item anterior. Você vai tirar outro trecho que comprova que a ação indica que aquele local não era comum a ocorrência de chuvas. Vamos lá? Os homens conversavam nas calçadas, fazendo planos para a plantação. Pode também colocar isso aqui, ó. O sorriso invadiu ruas, casas e coração. Era a esperança que voltava. Voltava por quê? Porque a chuva estava acontecendo. D. Essa história foi contada com o uso de palavras. É uma afirmação. Com que outra linguagem ela poderia ter sido apresentada? Bom, gente, se ela foi contada com o uso da palavra, a linguagem utilizada foi a verbal. Os signos utilizados são os signos verbais. Que outro tipo de linguagem a gente pode utilizar, por exemplo, para contar essa história? Os signos não verbais, as palavras não verbais, a linguagem não verbal. Se você tiver colocado imagem, também pode considerar a resposta correta, tá certo? Terceira questão, relacione as imagens às formas de comunicação. Então, era assim, tem várias imagens, são 4 imagens, e aí você vai dizer, por exemplo, se a imagem 1 é A, B, C ou D, se a imagem 2 é A, B, C ou D, como é que está se dando aí as formas de comunicação. Então, vamos à imagem número 1. A imagem número 1 é a imagem de uma banda. Então, qual é o número que você vai utilizar? Como é que é a linguagem que está sendo utilizada? Qual a forma de linguagem está sendo utilizada? O som e a palavra, portanto, aqui é B. A segunda imagem são duas mulheres conversando com o uso de braille. Qual é o número que você vai colocar? A letra A, porque a forma de comunicação é por meio do gesto. A terceira imagem é um casal dançando. Então, qual é a forma de comunicação presente nessa imagem 3? A expressão corporal e som, ou seja, o item D. E a imagem 4 é um semáforo, um farol. E esse farol aqui, a imagem, a forma de comunicação utilizada nesse semáforo é a cor. Todo mundo sabe que cada cor representa uma mensagem. Portanto, a forma de comunicação é o item C, cor. Bom, gente, era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês, tirando todas as dúvidas. Qualquer dúvida também aparece no chat. Estou com saudade de vocês. Poucos alunos estão interagindo lá no chat. Então, me procurem, respondam às atividades. E até a próxima aula, gente. Tchau!